Olá, meus queridos alunos. Vamos trabalhar restrições de integridade hoje. A gente viu toda a criação do banco de dados, vimos como nós podíamos fazer criação de visões, como fazer joins, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar com restrições de integridade. O que vem a ser restrições de integridade? Conjunto de recursos que permite definir regras contendo restrições sobre valores válidos para os dados. Então, a gente precisa fazer essas inserções de restrições de integridade, que nós vamos fazer com que inserções ou atualizações errôneas sejam feitas violando regras de negócio. Por exemplo, se eu dizer que o sexo tem que ser F ou M, eu posso criar uma restrição de integridade que a pessoa só possa entrar com F ou M. Se ela entrar com outro caractere, ele vai dizer que está errado, tá? Eu posso dizer também que a quantidade vendida sempre tem que ser maior que zero. Por que eu vou vender uma quantidade zero? Né? Então, eu crio todas as restrições no banco de dados. As restrições, elas devem ser criadas quando eu projeto o banco de dados. Né? Se eu faço o projeto de banco de dados, ela vai ser, se eu fizer ela depois na linguagem de programação, o código pode ser muito mais complexo. Se eu faço no banco de dados, eu só vou tratar a mensagem de erro e já informo o que deve ser feito. Se eu fizer lá na linguagem de programação, eu vou fazer muito mais código e isso dificulta e deixa muito mais complexo. Outra coisa, se eu tiver que repetir aquela restrição, eu vou ter problema que eu vou ter que repetir em todos os locais que aparecem na aplicação. E assim eu faço só no banco de dados, só onde eu estou tratando o dado propriamente dito. Novas restrições implicam em alteração em todas as aplicações, né? Então, se eu criar novas restrições, eu tenho que mudar em tudo. Então, eu tenho que centralizar as regras de negócio ou as restrições no projeto do esquema do banco de dados. Isso simplifica o projeto da aplicação, porque eu trabalho só com as mensagens de que está violando ou não aquela regra que eu pus, né? Deve ser incorporada desde o início, pois se existirem dados podem ser rejeitados. Imagine que nós criamos lá uma regra onde que a gente diz assim, ó, F e M tem que ser os dados para sexo. Só que eu já tive dados que eu coloquei lá dentro. E de repente eu coloquei um dado lá que era T, por exemplo. Se eu crio a regra de negócio e já existe dados lá dentro e eu digo que a regra tem que ser F ou M, todos os dados que já existem lá dentro tem que ser F ou M. Porque se existir algum outro dado, a regra vai ser rejeitada, tá? Quando eu digo lá na criação do meu banco, eu digo assim, ó, o código tem que ser not null. Quando eu digo assim, o código tem que ser not null, é porque nunca pode deixar de entrar com dado. Se eu colocar lá que, por exemplo, o nome da pessoa tem que ser not null, é porque sempre tem que ter um nome da pessoa. Se eu criar lá, por exemplo, data de devolução de um veículo que eu aloquei, eu tenho que... Esse pode ficar nulo. Por quê? Porque vai ficar um tempo sem dado lá, porque ele não devolveu o veículo ainda, tá? Chave primária e chave estrangeira. Quando eu digo que uma chave é primária, eu estou dizendo que ela tem que ser not null, estou dizendo que ela tem que ser única. Isso está representado lá no banco de dados, né? E chave estrangeira, a mesma coisa. Chave alternativa, no caso de chave candidata, que é o que eu falei para vocês antes. Eu posso criar, eu tenho a chave primária, que é o RA do aluno, e eu tenho a chave candidata, que é o quê? Que pode ser o CPF. Para eu poder dizer que não pode duas pessoas entrar com o mesmo CPF, eu vou criar um índice único aqui. Create Unique Index, digo o nome do meu índice, dei lá o índice CPF, na tabela empregado, eu estou dizendo que o CPF é um índice. Então, ele não vai me permitir criar mais de outra pessoa no banco de dados ter o mesmo CPF. Vai ser único.
Eu posso também definir valor default para atributos. O que isso quer dizer? Eu altero a tabela funcionário e adiciono sexo, char e digo, se não entrar com o valor de sexo, automaticamente ele coloque M. E aí ele faz isso, tá? Então ele assume o valor default. Eu posso definir restrições de integridade também com o tipo cheque. Eu quero, por exemplo, aqui, nenhum salário deve ser inferior a R$1.000. Quando vai ser entrado com o dado salário, veja, eu estou acrescentando na tabela empregado uma restrição de integridade via cheque, onde a restrição vai ser checa salário, o nome, cheque, salário tem que ser maior que 1.000. Se quando a pessoa for cadastrar lá, fulano de tal, o salário dele tem que ser, eu coloco R$500. O que vai acontecer na hora que eu digito R$500? Ele vai dizer que você violou uma restrição de integridade, que o salário tem que ser maior que 1.000. Então, violou a restrição de integridade, checa salário. Tá? Daí você vai lá, entra lá com 1.010, ele já aceita que o salário do cara é esse. A mesma coisa se fosse o salário mínimo, né? Eu posso definir uma restrição de integridade que só pode entrar com o salário mínimo, mas isso é uma outra que a gente pode ver. Veja o sexo aqui. O sexo de funcionário deve ter um valor M ou F. Então veja, eu altero a tabela empregado, adiciono a restrição checa sexo e eu digo que sexo tem que pertencer ao conjunto que tem M e F, né, masculino e feminino. Se por acaso alguém escrever uma letra diferente disso, ele vai estar dizendo que houve uma violação, né, da restrição checa sexo, tá? Eu posso permitir adicionar ou remover restrições de integridade. Então, veja, eu posso alterar uma tabela empregado, adicionar restrição, mas eu também posso apagar a restrição que eu criei. Então, eu altero a tabela empregado e dou um drop no nome da restrição que eu criei, tá ok? Aqui eu tenho, veja, eu tenho uma tabela grupo aqui, que tem o código do grupo, a descrição do grupo, a diária e o código da categoria. Isso aqui é para veículos, gente. Então, eu tenho um grupo onde vou locar veículos, né? Vou permitir que as pessoas loquem veículos, e a diária para locar esse veículo está entre 50, 80 e 120. Então, o que eu faço? Eu crio uma restrição no valor da diária, que está aqui, né? Na diária, crio uma restrição valor diária, onde ele vai checar o quê? Que a diária tem que pertencer a 50, 80 e 120. Então, só existem diárias no valor de 50, 80 e 120. Então, ele só permite esses três valores. Se entrar com outro valor diferente, ele não deixa, tá? Aqui, veja o que acontece aqui. Sempre que um novo grupo for criado e o valor da diária não for informado, eu posso definir que o valor é R$50. Então, o valor default é R$50, tá ok? Outro exemplo aqui, veja, o limite de crédito de um gerente deve estar compreendido entre 10.000 e 100.000. Então, olha, eu altero a tabela gerente filial, adiciono uma restrição valor limite de crédito e digo que esse limite de crédito tem que estar entre 10.000 e 100.000. Então, eu posso só entrar com esses valores. Ele vai sempre estar checando qual o valor no limite de crédito do gerente da filial. Aqui eu posso estar definindo o sexo, será feminino ou masculino, para pessoa física. Então, eu estou definindo aqui o valor do sexo, que vai ser, ele vai ter que pertencer a M ou F, como a gente acabou de mostrar agora há pouco. E aqui eu posso criar um índice CPF para pessoa física, né? Para que seja, veja que a pessoa, eu posso ter pessoa física e pessoa jurídica, pessoa tem um código da pessoa, mas eu tenho em pessoa física o CPF e em pessoa jurídica o CNPJ. O que eu posso fazer? Além de ter a chave primária, eu tenho a chave candidata CPF para pessoa física e tenho
o CNPJ para a pessoa jurídica. Então, eu posso também criar índice para os dois, tá ok? Então, a gente viu nesta aula, nessa videoaula, nós vimos restrições de integridade. O importante de criação de restrições de integridade é que deve ser feita a criação no início, quando você está fazendo a modelagem do banco, você está criando o seu banco, você cria todas as restrições de integridade, tá? Depois, você vai manipular esse banco e colocar tudo que é necessário, incluir dados, atualizar dados e assim por diante. Então, gente, desejo mais uma vez que vocês continuem estudando bastante, todas as dúvidas estou à disposição e até a próxima videoaula, que será uma das últimas videoaulas que a gente vai estar vendo.